Essa oração, nos disseram na reunião passada, é a oração que Deus quer ouvir. É a oração que Cristo orava ao Pai. Quando os discípulos perguntaram, ele falou: quando vocês forem orar, vocês vão fazer isso. Não use de vãs repetições. Então, o modelo de oração emocional, como nós falamos isso daí, não existe essa. Então, quando vocês forem orar, vocês vão falar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Parece que é algo simples, não é simples. A palavra Pai vem do original hebraico Abba. E Abba significa fonte, a fonte criadora. Então, dali é que sai tudo, essa fonte cria tudo. Então, Pai é nesse sentido que, quando nós pensamos em Pai, nós pensamos aquele que fez nascer um filho. Esse é o Pai. Quando nós falamos em Deus, nós não falamos em Pai como sexo masculino ou sexo feminino. Deus, quando fala Pai, não é nem Deus homem e nem Deus mulher. Por quê? A questão de ser homem ou mulher é coisa da terra. Deus fez homem e mulher aqui na terra, mas ele não é homem nem mulher. O que ele é? Ele é Abba. E Abba é o que? Fonte. Não é masculino, não é feminino. É Pai no sentido de fonte. Para que ele seja a fonte, então ele é a fonte do quê? Ele é o nosso Pai? Sim, ele é a fonte. Então nós vamos lembrar como foi a criação do universo. Foi a palavra criadora dele. Repetindo, ele cria o quê? Ele olha para o mar. Qual é o elemento da onde ele cria os peixes? Do mar. Ele olha para o peixe, para o mar e fala: haja peixe, e houve peixe. Ele olha para a terra e fala: da terra haja o animal, da terra haja os vegetais, e ali houve. Ele olha para o firmamento e ele fala: desse firmamento, desses gases, que hajam os luzeiros, e esses gases formam o luzeiro. Qual é a matéria que ele usou para fazer as estrelas? Ele usou o firmamento. Para fazer o peixe, ele usa o mar. Para fazer para os vegetais, ele usa a terra. Para fazer o animal, ele usa a terra. E para fazer o homem, qual é a fonte? É ele. É ele. Por quê? Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é façamos? É a palavra, pela 80ª vez eu estou falando, a palavra é Elohim, que significa o Deus no plural. Como eu falo, essa sala de jantar, o que eu estou dizendo? Estou falando uma coisa só, mas a sala de jantar tem mesa, tem cadeira, tem aquele aparador ali, tem um monte de coisas, mas eu falei uma coisa só. Então, quando eu falo o nome de Deus, quando ele falou Elohim, que é o nome, um dos nomes dele, que é o prefixo do nome de Deus, nós fomos até aquele dia lá na casa da sua filha, nós estamos, para cada ação de Deus, ele tem um nome diferente, está sempre o El, sempre a palavra Deus, mas aí é a ação criadora do Deus tripartite, do Deus triuno, porque ali no seio dele, no seio da deidade, já existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Ainda não foram manifestados nessa época essas três facetas desse Deus único, porque Cristo não tinha vindo à Terra ainda. Ele vai vir à Terra 4.000 anos depois. O Espírito ainda não tinha vindo sobre as pessoas, não tinha ainda o Espírito Santo sendo despejado sobre a humanidade. Mas aquilo já estava tudo em potencial, por isso que eu falo, é fonte. O que é fonte? Tem tudo em potencial. Num ovo, nós já temos uma galinha. O potencial da galinha está tudo ali no ovo. Aí dali nasce a galinha. Então já estava o potencial de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Por isso que ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o Deus plural, o Elohim. Então quando eu falo Deus o Pai, é o Deus da onde eu vim, da fonte que eu vim. Não é da fonte de onde veio a planta, não é da fonte da onde veio o peixe, não é a fonte da onde veio o universo. A minha fonte é o próprio Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito que está na deidade. Então vocês imaginam o poder que tem quando eu falo Pai Nosso. Atrás desse Pai Nosso eu tenho todo
eu tenho todo um sistema que envolve toda a deidade, todo o mistério da onde eu fui criado. Por outro lado, ele criou o nosso corpo da terra, do pó da terra. Mas ele cria o nosso espírito à imagem e semelhança dele. Então, como que é a priori que o homem tem que ser? Ele tem que ser, o corpo dele é da terra, mas a alma dele, que é uma alma mortal, ela é dominada por um espírito que é imortal. E esse espírito, o que é? É o espírito dado por Deus. Quando ele sopra no homem, ele sopra vida. Soprar, a palavra soprar é vento, vento é pneuma, daí vem a palavra pneumática, que é vento. Então por isso que ele sopra o Espírito Santo. Então esse soprar do Espírito Santo é pneuma. Pneuma é o nome do Espírito. O Espírito significa sopro, é o sopro de vida. Porque só uma carne sem vida não significa nada, mas a vida quem deu foi a fonte. Quem é a fonte? O Pai. O Pai nosso de cada dia, aquele que transmitiu para nós o Espírito para que nós fôssemos seres viventes. Por isso que nós não somos igual aos animais, não somos iguais às plantas. Tem gente que faz questão de acreditar que nós viemos de uma ameba, que a gente nasceu no mar, que a gente já foi peixe, depois a gente foi macaco, e depois de macaco veio a gente. Já pensou? Se a gente tivesse vindo do macaco, a minha oração hoje para a fonte teria sido assim: macaco nosso que está no galho, dai-nos a banana de cada dia. Seria essa a minha oração. Dai-nos a banana nossa de cada dia, nos dai hoje. Não, mas o homem foi feito separado, foi feito homem. Qual o processo? Se demorou milhões, se demorou trilhões de anos, eu não vou brigar, não vou ficar brigando, não, porque foi Adão e Eva. Adão nós sabemos que significa primeiro homem, e Eva significa primeira mulher. Teve uma época na história, teve uma época na humanidade que apareceu o primeiro homem. Se demorou milhões de anos para ele nascer, ou se nasceu num piscar de olhos, para mim não importa, porque para Deus, o que ele faz num piscar de olhos, pode demorar 1000 anos, porque para ele não tem tempo, Deus é atemporal. Nós que estamos preocupados com o tempo, para ele não existe tempo, é um pergaminho que ele abre e já tem tudo. Toda a história da humanidade, que no desenrolar demorará milhões de anos, ou centenas de anos, ou dezenas de anos, para ele é um piscar de olhos, porque ele é atemporal, ele é acima do tempo. Então essa fonte, quando eu falo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, eu estou indo direto da onde eu fui criado. Eu não estou indo em outra fonte. Eu não estou buscando outra fonte. Então, quando eu estou orando, em quem que eu estou orando? Eu estou orando para aquela pessoa, para aquele ser da onde eu saí. Eu sou feito da imagem e da semelhança desse ser aqui na terra. Então, é o Pai Nosso que está no céu. Agora, é interessante, o Pai Nosso que está no céu. Por quê? Porque Ele criou a terra para o homem. O céu é para Deus. A terra foi criada para o homem. E Ele diz que Ele deu domínio para o homem, para que o homem dominasse na terra os animais, dominasse a natureza, dominasse os vegetais, os peixes, as aves. Então Ele deu a nós o domínio. Ele não quis o domínio para Ele. O domínio dele é no céu. E o domínio na terra foi dado a nós. Por isso que Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Na terra foram colocados nós. Na terra tem homem e mulher. Ele fez homem e mulher. No céu nós temos fonte. Não é Deus que é pai, se é homem, se é mulher. É outro tipo de arranjos, é outro tipo de burocracia que existe lá. Não é a burocracia que existe na terra, homem, mulher, ter filho, não ter filho. Tanto que uma vez perguntaram para ele, quando morrer, o cara casou com 2 mulheres, com qual que ele vai ser casado lá no céu? Ele falou: no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque é uma coisa que ainda nós não conseguimos entender. Casar, homem, mulher, são coisas da terra. As coisas do céu são fonte. Agora, uma coisa que eu acho interessante: quanto mais nós estivermos perto dessa fonte do Pai Nosso que está no céu, mais
nós teremos as bênçãos, essa proximidade com Ele, mais nós teremos o efeito de estar perto dessa fonte da qual nós somos criados. Hoje eu estava vendo na internet, o cara escreveu lá que o filho dele estava vendo o avião no céu, né? E ele falou para o pai dele: pai, que tamanho que é Deus? O pai falou: você está vendo aquele avião lá? Ele falou: estou vendo. Ele falou: Deus é daquele tamanho? O pai falou assim: agora vamos lá no aeroporto. Levou ele no aeroporto, ele viu o avião era grandão, ele falou: nossa, que diferença! Lá no céu o avião era pequenininho, aqui que eu estou vendo o avião de perto, ele é tão grande. Então, esse Deus do céu, para nós, Pai nosso que estás no céu, também ele pode ser pequeno, ou ele pode ser grande, depende da distância que nós estamos dele. Se você está distante de Deus, ele é um Deus pequeno. O mais perto que você está dele, o maior ele é para você. Quando nós propagamos o reino de Deus, o reino dos céus na terra, que o reino dos céus é aquilo que tem no céu, e o reino de Deus é aquilo que é colocado no céu na terra. Nós estamos falando exatamente disso, de nós termos Deus próximo de nós. O reino de Deus na terra é nós nos aproximarmos ao reino dos céus. Quanto mais nós vivermos o reino dos céus, mais próximo nós estamos de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus não nos ajuda, eu preciso de um milagre, Deus não fez o milagre, a minha vida está uma confusão, mas será que Deus, cadê Deus? É aquele avião que está no céu, você está distante dele. Aproxima-se dele, você vai ver quão grande que ele é. O mais próximo que nós tivermos, que o nosso reino, que é o reino que nós estamos aqui na terra, estiver próximo do reino do céu, maiores são os benefícios que nós temos. Aí você fala, então, acabou o negócio de salvação é pela graça? Não, salvação é pela graça, não precisamos fazer nada para ser salvo. Ninguém tem que, Cristo, ele não veio exigir nenhuma obra nossa para nós obtermos a salvação das nossas almas. Só que tem uma coisa, a vida cristã, ela é feita de atitudes, não de obras. Obras é aquilo que eu me esforço para fazer, mas atitudes são decisões que eu tomo na vida. E muitas decisões que eu tomo na vida, essas decisões me levam mais perto do céu ou me deixam mais longe do céu. Eu já tomei várias decisões que me deixou longe do céu. Aí eu perco o contato com o céu, oh Deus, e agora, como é que fica? E por outras vezes nós estamos mais perto do céu e nós temos maiores soluções para a nossa vida. Então você fala, como que eu devo agir? O mais perto do céu possível. Como que eu vou perceber que eu estou longe do céu? Quando aquilo, a vida que você está vivendo, faz você perder Deus da tua vida, faz você ver Deus pequenininho, faz ver Deus longe de você. Por que Deus está longe de mim? Espera aí, não é Ele que está longe de você, você que se ausentou. Talvez na nossa vida, nas coisas que nós fazemos, nas preocupações que nós temos, nós começamos a viver para nós mesmos e nos ausentamos de Deus, ficamos longe de Deus. Então, que atitude que eu tomo? Estar mais perto do céu ou mais longe do céu? Então, não é obras, eu faço isso, eu não posso fazer isso, eu devo fazer aquilo. Não, é só o quanto que eu estou perto de Deus, é o quanto de bênção que eu vou receber. E o quanto que eu estou longe de Deus, o quanto de não bênção que eu vou receber. É uma coisa óbvia, não é? Quando nós estamos perto do Pai, nós temos toda a reunião que Ele está perto dele, nós estamos ainda Ele é nosso Pai, ainda Ele é a nossa fonte. Só que nós estamos perdendo esse contato com Deus. Aí, rapidamente, nós voltamos. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza voltar para o Pai. Faz parte, uma pomba, por exemplo, ela é diferente da natureza do porco. O porco, quando ele se suja, ele quer se sujar mais. É da natureza dele ficar lá no meio da lama, comendo porcaria, e se tirar ele de lá, dar um banho nele, a primeira coisa que ele faz é voltar lá para o lixão. Já a pomba, quando ela se suja, a primeira atitude dela é procurar uma água para lavar a asinha dela. Nós somos pomba, nós não somos porcos. Mas muitas vezes nós precisamos lavar as nossas asas. Muitas vezes nós tomamos decisões que nos afastam.
de Deus, que nos afastam do céu, do Pai nosso que está no céu. Nós estamos vivendo muito a terra e pouco o céu. Tem até um versículo que eu queria compartilhar com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Fala assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. Aqueles cuja pátria não é aqui, só estão preocupados com as coisas da terra. O que a terra tem para oferecer para mim hoje? Agora, nós não somos desse tipo, nós não somos porcos que voltamos ao lamaçal. Nós nos sujamos? Nos sujamos. E o que nós fazemos? Nós lavamos as nossas asas e chegamos e voamos como águias para estarmos mais perto de Deus. Então, Pai nosso que está no céu. Ou seja, a minha vida é uma vida onde eu quero estar mais perto de Deus, mais perto do céu. Qual é o meu referencial? O meu referencial é a terra ou o meu referencial é o céu? Dependendo do teu referencial, é a vida que você vai viver. Quando eu falo a sua, eu estou dizendo a minha também. Se o meu referencial, se eu estiver, por exemplo, passando fome, o meu referencial eu tenho que trabalhar para conseguir comida, ou tenho que roubar para conseguir comida, o referencial meu foi a terra. Se a primeira coisa que acontece quando eu estou doente, eu preciso imediatamente procurar o médico, aí depois eu vou orar, o meu referencial é a terra. Agora, se eu estou doente e o meu referencial é o céu, a primeira coisa que eu vou fazer, Senhor, eu estou doente, me indica um médico que eu tenho que ir, ou me cura, ou me fala como que eu tenho que viver, como que eu tenho, o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer, me mostra, qual que é o meu referencial? O céu, não a terra. Pai nosso que estás no céu. O reino do Deus da terra é exatamente isso, é ter como referencial o reino dos céus. Então, eu estou ruim de dinheiro, eu vou fazer uma petição para Deus. Eu estou ruim de dinheiro, eu não vou correr no banco, primeira coisa que fazer, gerente, me empresta dinheiro, me empresta aí a 50% de taxa por mês, aí eu vou lá, empresto, fico enterrado em dívida e não consigo sair da dívida. Tem mais que ficar enterrado mesmo. Por quê? Você foi procurar quem? O banco. Então, você foi procurar o banco, fica preso ao banco. Você foi procurar Deus, fique atado a Deus, porque Deus vai resolver o teu problema. Ou como gerente do banco, ou sem o gerente do banco. Quantas vezes na nossa vida nós já Deus deu soluções que eram soluções que não eram óbvias. Por exemplo, quando os coletores de impostos foram coletar imposto dos discípulos, os discípulos não tinham dinheiro para pagar imposto. E na verdade nem precisava pagar imposto, porque Jesus, como filho de Davi, ele não tinha que pagar imposto nenhum. Mas eles já chegaram e falaram: o mestre aqui paga. Ele falou: espera aí, qual a primeira solução que os discípulos deram? Dinheiro. Foi buscar pagar imposto, eles não perguntaram: Senhor, como que nós fazemos? Os caras querem que pague imposto? Qual que é a solução do céu para isso? Não, a solução da terra, dinheiro. O que Deus teve que fazer? Pegou a solução mais próxima, a solução mais possível, vai ao banco, vai lá no Judas, o Judas tem dinheiro, pega dinheiro com o Judas, vai lá aquele jovem rico que não quis nos seguir, ele tinha dinheiro, vai lá pedir um dinheiro emprestado. Essa é a solução da terra. Ele fala para os discípulos o quê? Vai pescar. Eu estou precisando de dinheiro, precisa pagar imposto, o coletor está aqui, se eu não pago, eu vou ser preso. E ele me manda pescar. Aí ele pega e fala: abre a boca do peixe. Abriu a boca do peixe, tinha uma dracma. Logicamente, isso é uma história para nós entendermos da onde vem o nosso suprimento. Pai nosso que está no céu.
Não veio do peixe, veio do céu. Quantas vezes na minha vida que eu pedi algo para Deus, e eu sempre direcionei achando que vinha de uma forma, e Deus fez vir da forma mais louca possível. Essa daqui a Jéssica acompanhou. Uma vez, fazia 10 anos que eu não saía do Brasil, eu adoro o aeroporto, eu adoro viajar. O Mário sabe disso, nós temos viajado junto, esse é outro, também adora meter um pezinho no avião, aí a gente fica feliz aqui no avião. Né? Eu também. E 10 anos que eu não conseguia fazer isso daí. O diabo tinha me brecado para fazer isso daí. Aí na época eu estava dando aula um cara que tinha um negócio de livros aí, o cara era milionário, inclusive é vizinho da tua filha. Vizinho, o Fernando. E o Fernando falou assim, eu tenho uma sucursal lá nos Estados Unidos, em Nashville. Um dia você tem que ir lá, viu, Dirceu? Nós vamos lá junto. Eu falei, está aqui, Senhor. É esse cara que vai me dar a viagem, 10 anos que eu não saio. Eu tinha certeza que era ele. Ele falou isso umas 2, 3 vezes para mim. E eu estava lá, Deus, é aqui que vem, é aqui que vem. E nunca veio de lá. Um dia eu encontro um casal de suíços no aniversário meu, conversando com eles. Eu falei, eu tenho uma amiga, uma funcionária minha, uma coitada que foi lá para trabalhar numa fábrica na Suíça, que aqui ela não tinha nem como se sustentar mais, o marido morreu, não tinha como pagar aluguel. Eu dei $1.000 para ela, para comprar a passagem, dei mais $1.000 para ficar um mês morando lá, e por 10 anos eu não tive notícia dela. E eu falei, eu tenho uma amiga minha que mora na cidade de São Paulo embaixo, mas você não conhece, ela é pobrezinha. Eu falei, como que ela chama? Eu falei, ela chama Ana Pitangui. Pitangui? Oh, I know Pitangui. She is married to Mario Laubi. Como assim? O cara conhecia ela. Falou, ela está bem de vida, os caras estão bem, não sei o que lá. Eu falei, então dá o meu cartão para ela lá. Fala que você encontrou com o Dirceu. Ela, por acaso, tinha sonhado comigo e que ela tinha que agradecer a mim, porque ela casou com um cara que tinha um bom dinheirinho. Ela tinha montado um tipo de um banquinho que manda dinheiro para o exterior. Estava bem de vida. Ganhou, foi jogar no cassino, ganhou 750 mil euros no cassino, construiu a casa dela. Ela liga para mim um mês depois e falou, Dirceu, aqui é a Ana. Ô Ana, que legal, que maravilha, não sei o quê. Ela pegou e falou, então, eu quero que você venha para cá porque eu sonhei com você e eu tenho que te agradecer. Eu quero te dar uma passagem para você vir para cá. Quando que você pode? Isso foi em setembro. Eu falei, final de ano, janeiro, dezembro, eu estou de férias. Então você pode vir. Aí ela falou assim, eu te dou a passagem de volta, você já pode comprar aí, e aí explica para eu mandar o dinheiro, tudo que você comer aqui, tudo que você beber aqui, todo hotel que você for, toda viagem que você for fazer, tudo está pago. Só 2 coisas que eu não te pago, uísque e cigarro. Eu falei, então deixa eu falar para você, eu não bebo mais uísque, não fumo mais cigarro, você vai pagar tudo. Se eu estiver mentindo, ela confirma a minha mentira. Contei essa história para ela, vai, Dirceu, eu vou com você. Vai, né? Pode ir. Ela nem passaporte não tinha, estava vencido. Né? Eu ia daqui uma semana, coisa assim, o passaporte estava demorando 3 meses. Deixa quieto. Ela ligou, Dirceu, minha mãe conseguiu já o passaporte. Comprei a passagem. Falei, mas e a passagem não vai ter, que eu comprei essa passagem. Não, minha mãe conseguiu no mesmo voo. Eu falei, agora eu estou danado, o que eu vou fazer? Eu falei, que bom! Liguei para a Ana. Ana, ó, vai uma aluna minha, porque ela se convidou e eu não tenho como falar não. Ela falou assim, é bonita ou feia? Eu falei, é bonito. Eu falei, então na minha casa ela não vem. Porque eu vi meu marido aqui, eu não quero que meu marido fique olhando mulher bonita. Vai para a casa da minha irmã, que o marido dele é aposentado, vai ficar, ele tem o dia inteiro para levar vocês para cima e para baixo. Não é verdade? Verdade. Eu fui. Agora que eu te pergunto, da onde veio essa minha passagem para a Suíça? Da boca do peixe.
O cara que falou que ia me dar uma passagem, até hoje, ele não citou mais o assunto. Vocês entendem? Quando a coisa vem do céu, quando vem do céu, não é aquilo que você imaginou na terra, não é do jeito que você imaginou na terra, né? Vem de outra forma, como veio do peixe, não veio da alforja de um dos discípulos, não veio de algum... O judeu sempre emprestou dinheiro a juros, desde aquela época não veio do dinheiro emprestado a juros de ninguém, veio da boca do peixe. Então hoje nós temos que lembrar o seguinte: eu estou na terra. Por quê? Porque eu também sou feito da terra. Eu sou feito do pó da terra, como os animais, mas eu sou feito, o meu espírito vem do Pai, que é a fonte, cuja fonte diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a fonte minha, a fonte que me fez foi o Pai. Então eu tenho duas responsabilidades hoje. Eu tenho uma responsabilidade da terra, que é de onde veio o meu corpo, e tenho uma responsabilidade com Deus, que é de onde veio o meu espírito. Quando eu tenho fome, eu como as coisas da terra, eu me alimento das coisas da terra. E quando eu tenho fome espiritual, eu me alimento das coisas do espírito. Entenderam? É balanceado, céu e terra, o reino dos céus e o reino da terra. Comemos aqui para o nosso corpo e o nosso espírito come do céu. O que acontece na terra? Que os homens cuidam do corpo, que não é o mais importante, e não se alimentam do espírito. Então estão esqueléticos espiritualmente. Essa decisão que nós tomamos no reino, de nos encontrarmos com Cristo, de aceitarmos Cristo em nossa vida, faz o quê? Faz essa ligação, que o elo perdido, que nós tínhamos perdido com Deus. O elo perdido de Darwin não é o elo da carne, é o elo do espírito. Sabe aqueles jogos que nós jogávamos antigamente, que você ficava 2 meses, era um negócio grande assim, com todas aquelas pecinhas, você ficava jogando? Não, porque as pecinhas, essa peça aqui cabe ali, ó. Só cabe ali, não cabe em outro lugar. Dentro de nós, Deus nos fez com um sopro de vida, que é o pneuma. Pneuma é o espírito. Todos nós temos um espírito. Esse espírito veio do Elohim, veio do Deus triuno, que ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesse lugar onde é o meu espírito, não cabe nada a não ser, desculpa, essa aqui é a peça perfeita, a não ser a pecinha que cabe ali. E essa pecinha é o Espírito de Deus. Não cabe nenhuma outra peça. Ah, mas não cabe uma Ferrari? Não cabe. Tem gente que tenta pôr a Ferrari lá. Os que tem bastante dinheiro, se eu tivesse também teria tentado colocar uma Ferrari. Aí eu tento colocar uma paixão, um grande amor. Não cabe lá também. Aí eu tenho que pôr meus filhos naquele lugar. Fala: meu filho vai caber. Nossa, eu fui feito para isso. Não, o filho, ele cabe no útero, ele nasce do útero, ele cabe no teu coração, mas ele não cabe no teu espírito. Por quê? Porque só cabe essa peça, não tem jeito. É a única peça que cabe. E essa peça é o Deus que te criou. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, Pai nosso que estás no céu. Então esse Pai que é a fonte, só ele, fonte, cabe dentro de mim. A fonte minha, que é da terra, cabe em todas as fontes da terra: arroz, feijão, macarrão, carne, churrasco, todos os bens, cabe tudo, porque é feito da terra. Tudo que é da terra cabe direitinho. Ferrari cabe no meu corpo, apartamento de luxo cabe no meu corpo, roupa de classe da Armani cabe no meu corpo, né? Dinheiro cabe no meu corpo à vontade, não tem? Pode vir bastante que cabe no meu corpo, mas nenhuma dessas coisas cabe no meu espírito. No meu espírito, só a fonte que criou o meu espírito é que cabe. Por isso, quando eu falo, vocês viram agora a intensidade? Pai nosso que estás no céu. Nós nunca pensamos nisso. Às vezes tem uns que olham assim: ai, paizinho. Não tem nada de errado falar paizinho. Mas sabe que quando nós falamos paizinho, nós sabemos o tamanho do paizão que é? O que está atrás desse Pai nosso, através desse nome,
através do Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que nome que é esse? Esse nome, quando eu falo Pai nosso, inclui toda uma obra redentora para a minha vida, inclui o Deus que fez todo o universo, o Deus que criou todas as leis físicas no mundo, o Deus que criou a minha salvação, que deu o seu Filho, que movimentou céus e terra para que nós estivéssemos aqui hoje salvos e falando no nome dEle. Quando eu falo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, quando eu penso no nome dEle, está tudo isso atrás dele. Quando eu falo Shakespeare, vocês lembram do quê? Dos sonetos, da dramaturgia de Shakespeare. Quando eu falo Einstein, vocês lembram do quê? Do físico, teoria da relatividade. E quando eu falo Pai nosso, lembra do quê? De tudo, da fonte de tudo que Ele é, de tudo que você olha, de todo o universo que nós não conhecemos, dos bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares que existem. Esse Pai nosso é a fonte que fez tudo isso, e dessa fonte Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E sabe quem que é? Sou eu. Sou eu. É você. Você imagina que esse Deus que fez tudo isso é aquele que fez você a imagem e semelhança dele? Não foi a ameba, não foi o macaco que Ele fez a imagem e semelhança dele. Foi você, fui eu. Quando eu falo Pai nosso que estás no céu, eu estou falando de um Deus todo inclusivo. Eu não posso receber de Deus só uma parte dele. Quando eu falo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, eu trago toda a obra dele dentro do nome dele. Quando eu falo em Einstein, eu trago toda a teoria da relatividade. Quando eu falo em Shakespeare, eu trago todas as obras, todos os sonetos, todos os dramas que ele fez, estão no nome dele. Quando eu aceito Jesus dentro do meu coração, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é a fonte minha, que está dentro de mim, que está no meu espírito, eu tenho um Deus todo inclusivo. Quando a gente vai comprar uma passagem, tem a passagem all inclusive, toda inclusiva. Tem hotel, viagem de volta, tem almoço, jantar, passeio, traslado, está tudo incluso. Se você falar assim, mas eu não queria esse negócio de passeio, eu não quero. Não tem jeito. A nossa passagem all inclusive. Mas o carro eu não queria, dá para descontar. Não, tem o carro junto. Eu não queria o hotel, tem gente que não sei, é tudo junto, não tem. Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Então, quando eu começo, eu só estou começando a falar do Pai Nosso, hein? Só estou parei nessa palavra, nós vamos ficar muitos dias falando na oração. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu, nós estamos, esse Pai todo inclusivo. Você não pode separar o que você gosta ou o que você não gosta. Você traz o Criador, você traz o Redentor, você traz o Deus único, você traz o amor para dentro. Mas o amor não queria, porque eu quero ter um pouco de ódio na minha vida. Não tem jeito, porque Deus é amor. Eu quero um pouco de mentira, mas Deus é verdade. Entende? Quando é o Pai Nosso, vem tudo, é all inclusive, é todo inclusivo, vem tudo junto com Ele. Quando nós invocamos o nome dEle, nós não invocamos um nome só. Ô Zezinho, não. Nós falamos Senhor Jesus, Deus Pai, ou seja, tudo está incluso no nome dele, tudo entra dentro de mim e tudo faz parte. Hoje nós não podemos falar assim, eu sou um cristão, e fazer como as mulheres na cruz fizeram, quando Cristo morre na cruz, elas ficam olhando de longe. Algumas falaram, chorando a hora que ele passava, carregando a cruz, coitado, lamentando. Ele falou assim, coitado de vocês deviam chorar por vocês, porque essa cruz que eu estou carregando aqui não é minha. Cristo não tinha cruz para carregar, ele não tinha pecado, ele carregou a nossa cruz, não a cruz dele. Então nós tínhamos que chorar por nós, não chorar por ele. Quem teve dó, não somos nós que temos dó dele, é ele que tem dó de nós e morre por nós naquela cruz para pagar os nossos pecados. Então, quando eu falo Pai Nosso que está no céu, eu recebo
toda essa obra dele, a cruz dele, não para ficar olhando de longe a cruz, mas participar dessa cruz dele, morrer com ele, porque se morrermos com ele, também ressuscitaremos com ele. Não tem como nós sermos ressurretos se nós não morrermos. Eu quero ter uma nova vida. Como você vai ter uma nova vida se você não enterrar a vida velha? Então, aceitar o Pai nosso que estás no céu, invoca o nome dele, venha a nós o vosso reino. Chamar é o vocativo, você chama para si Deus no Pai nosso. Você já começa orando Pai nosso que estás no céu. Você está dizendo fonte minha. É com você que eu estou falando, esse Deus todo inclusivo. Ok? Alguém tem uma palavra? Eu tenho. Ótimo. A legião de anjos do bem, ele tem incluso nesse pacote. Tá. Tudo está incluso no pacote. Tem tudo junto. A proteção, é só proteção. Tudo está. Não dá para separar. Olha, eu quero o pacote Deus Pai, que é a minha fonte, mas os anjos se desse lado. Não, vem. Inclusive o anjo ceifador para levar você também. Mais alguma pergunta? Hoje está sem perguntas, né? Uma coisa que a gente está sempre falando, mas às vezes a gente não compreende muito. Como que é conformar-se com Cristo na cruz para gozar da ressurreição dele? Bem, é uma pergunta difícil, né? Conformar-se com ele na cruz é saber que aquele ato dele não foi o ato feito por ele para ele. Foi um ato feito para nós. Nós deveríamos estar naquela cruz, e quem foi na cruz foi ele em nosso lugar. Então eu tenho que saber que eu morri naquela cruz com ele. Eu tenho que saber, lógico, eu não preciso sofrer o que ele sofreu, porque ele sofreu por mim. Mas eu tenho que me colocar naquela cruz, mesmo porque quando o maligno vier me cobrar, eu vou falar para você, sabe aquela cruz? Aquele sofrimento? Mas você não passou. Mas Cristo passou por mim. Aquele sofrimento é meu hoje. Por quê? Aquele sofrimento foi por mim, não foi eu. Ele não precisava sofrer. Deus não precisava sofrer por nada, ele fez isso por mim. Então, na verdade, eu sofri. Só que eu não senti nada, porque ele sofreu por mim. Quer dizer, quando ele fala, se o grão não morrer, não quer dizer que você tem que morrer fisicamente, é morrer... Não, morrer espiritualmente, ou seja, espiritualmente assim. O nosso eu. O que é o nosso eu? O nosso ego. O argentino que existe dentro de nós. Eu quero, eu faço, é o ser animal. Por exemplo, um cachorro está com fome, quer comer. É o ser animal que está dentro dele. Né? Nós também, o nosso eu é o eu animal. Ele está com fome, ele grita, ele não gostou de ser pisado no pé dele, e se alguém fizer não sei o que, você dá um tapa na tua cara, você dá dois na cara dele. É reação animal. Esse é o homem animal. Porque nós somos o homem animal, que eu falei para vocês, que veio da terra, que se alimenta da terra, e quem se alimenta da terra é a serpente, Satanás se alimenta da terra, e numa dessas nós nos alimentamos da terra, mas nós nos alimentamos de Deus. Quando o Pai é o Pai nosso que estás no céu, que nos fez a sua imagem e semelhança, que foi restaurada essa imagem e semelhança em Jesus Cristo, que se perdeu em Adão e Eva, e que por muitos anos, por 4.000 anos, ficou perdida essa imagem e semelhança, e que volta em Jesus Cristo, segundo Adão. Então, quando isso acontece, nós temos a salvação efetiva na nossa vida, ele se torna Pai. Porque você fala, todo mundo não é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas filho é aquele que aceitou a filiação. Como que eu aceito a filiação? Eu morrendo para a natureza humana e nascendo para a nova natureza, que é a natureza espiritual. Ou seja, aquela parte de mim que cabe em Deus, entrou em mim, encaixou. Saiu o eu que ficava. Naquela parte onde só cabe Deus, que é esse daqui, e que eu punha todas as outras coisas, que eu punha o meu eu, a minha vontade, a minha forma de ser, que não cabia lá, o dia eu falo assim, morre
essa porcaria de coisas que quer imitar Deus dentro de mim. Morre essa Ferrari que quer imitar Deus dentro de mim. Morre esse apartamento que quer imitar Deus dentro de mim. Morre essa festança que quer imitar Deus dentro de mim para me fazer feliz. A gente tem que amar Deus. Sim, Não as coisas da terra. sim, e para amar a Deus, nós temos que morrer. Porque o que vem à nossa vida é porque vem como bênção. Sim. Como, né? Mas aí, o que é morrer com Cristo? Fala, Senhor, a minha natureza humana, eu quero que morra na cruz contigo. Eu tomo a decisão hoje que a minha natureza humana, o meu eu, esse eu intempestivo, esse eu, porque todo mundo gira em torno do teu eu, tudo é para você, para você, para você. Onde está Cristo? Cristo está aqui. O teu eu está aqui no trono. Então, quando você nasce para Deus, o teu eu que estava aqui no trono, ele não vai deixar de existir, só que ele não vai ficar no centro da tua vida, ele vai ficar na periferia da tua vida. E quem fica no centro da tua vida? Deus. Coisas. Eu acho que Você mesmo e coisas. Não, deixa eu explicar. Não, então, O centro da minha vida sem Deus sou eu mesmo. É. Quando eu me converto, quando eu morro para mim mesmo, eu tiro o argentino de dentro de mim, que está no trono da minha vida comandando, só ele que manda, ele manda, ele manda. Tem Jesus, mas é que nem as mulheres de longe olhando ele na cruz. Aí eu inverto o papel. Cristo vai para o trono e eu fico na periferia. Então, mas aí é o seguinte, muitas pessoas entendem errado isso, eu mesmo eu entendi errado. Como que Cristo vai para o trono em você? Quando você para de falar, eu pequei, eu sou errada, eu não mereço. Quando você fala, Senhor, não, mas é assim. Eu acho que eu passei por isso, ela já passou por isso. É um sacrifício. Não, você não entende, você não aceita o está consumado. Ele fez 100%. Então, quando você põe Jesus, isso agora. quando você põe Jesus no trono, é assim, ó. Eu posso fazer o que for, mas eu olho e falo, o Senhor já pagou esse meu pecado. Então, eu não posso pagar. Nem se eu tivesse, por exemplo, o Mário ser um chato, eu humilho ele. Depois eu vou lá, eu não pequei, a Bíblia fala que pecou. Você odeia o irmão, você matou o irmão, né? Então, quem pagou isso para mim? Jesus. Eu sei que eu não posso, nem se eu chegar no ar, me perdoa, eu tenho que pedir desculpa para ele, claro. Mas em Deus não tinha algum jeito de ser perdoado, a não ser por Jesus Cristo. Então você para de achar que você é o centro, que você tem que resolver, que você anula a obra de Jesus 100% na cruz. É como se você olhasse para ele e falasse assim, o Senhor fez 90%, eu faço 10% agora. Para te ajudar. Para te ajudar. Então, isso hoje é um dos maiores desafios para as pessoas, principalmente que frequentam a igreja. É aceitar esse consumado mesmo. Eu acho que na igreja nem não entende há, isso. Não há nada que te afaste do amor de Deus. Além de Não há adorar a nada. imagem, adorar outros santos, começa a se policiar. Mas nem quando você não adora, nem quando você não Mas ninguém tem que adora. policiar. A pessoa vai e fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque agora eu não sou merecedora, eu fiz isso, aquilo, outro, eu não sou merecedora. Então ela tira o Deus do trono e põe ela, porque ela, né? E ela está fazendo a obra de Deus. Então Tem esse problema. É fácil, mas é difícil para as pessoas entenderem quando isso. nós colocamos nós no trono, o nosso eu quer fazer a obra de Deus, e o nosso eu não sabe fazer a obra de Deus. Ele tem que ficar na periferia. Quem fica no centro é Deus. De novo o que eu falei, quando eu nasço de novo, É esse nascer, né? Quando eu Sim, nasço o Senhor de novo, fez 100%. quando eu nasço de 90%. novo, o que acontece? Eu mudo a natureza. O que é mudar a natureza? Eu era porco, e toda vez que tinha lama, eu queria comer lama. E agora eu sou pomba. Agora, pomba se suja? Sim, mas qual é a natureza da pomba? Lavar a asa. E o porco, mesmo que você lave o porco, na hora que ele vir o lamaçal, ele quer ir para o lamaçal. Então mudou a nossa natureza. Tem o pecador que não se converteu, que ele gosta da lama. E tem o pecador que se converteu, que ele gosta de lavar a asa. Por quê? Porque o centro da vida dele agora não é mais ele mesmo, o centro da vida dele. Ele peca, a Bíblia fala, porque se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Amém. Vou morrer pecando, mas já está provado. Paulo falou, eu sou o maior dos pecadores, por isso que eu não falo que eu sou maior, eu sou o segundo. O maior é ele, eu não vou tirar essa glória dele. Né? Agora, por
outro lado, isso não dá a nós, fala assim, então o que eu vou fazer? Agora você é um tremendo pecador que não Mas não nem aí. vai. Não, Porque começa na porque vida mudou a nova. natureza Muda sua. mesmo. Você entendeu? Porque você fala, não é mais, não depende de mim, já foi. Aí, que nem eu estava te falando. Então, agora a Bíblia fala assim, que nós estamos na videira verdadeira, que Cristo é a videira, e que nós damos fruto. Então, da mesma forma que na terra, eu estava falando sobre a terra e o céu, aquela parte nossa que vem da origem de Deus e aquela parte que vem da origem da terra. Uma árvore na terra, ela dá frutos, não dá? Ela dá frutos próprios da terra. E a nossa árvore celestial, que é a árvore da vida, ela também dá frutos. Só que ela dá frutos espirituais. Se uma árvore da terra não dá fruto, ela não presta para nada. E se a árvore do céu não der fruto, quer dizer que ela não é uma boa árvore. Mas a nossa, nós sabemos que a árvore é o próprio Jesus Cristo, a videira verdadeira, é a árvore da vida. Então, da mesma forma que na terra tem os frutos da terra, a árvore dá fruto, também nós temos os frutos do reino de Deus. Assim como na terra nós comemos da terra para alimentar o nosso corpo, o nosso espírito come de Deus para alimentar o nosso corpo. Pois não. Acho lindo isso que você está falando, porque na minha cabeça, quando você pensa em Pai Nosso que está nos céus, eu acho que o que Jesus está querendo falar é o seguinte, você tem que entender o seguinte, você pode ter nascido aqui, mas o seu pai é do céu. Sim, sua fonte de não é? Então, é mais ou menos assim, eu nasci no Paraná, mas meu pai é de Marília.